Vamos orar mais uma vez, nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Até aqui tudo foi muito abençoado, cada momento dessa celebração. Eu creio que Deus tem operado nesse lugar, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Pai. Te entregamos a nossa gratidão pela alegria de podermos cultuar o Senhor, de oferecer louvor, adoração, de receber, ó Deus, a Tua palavra, das curas que o Senhor operou na alma, no físico, das bênçãos que o Senhor tem derramado. Em tudo nós te damos graças e eu peço nesse momento que o Senhor fale conosco através dessa mensagem, que o Teu Espírito Santo me capacite, dê a unção para que eu possa transmiti-la e que o coração de cada irmão, cada irmã possa receber essa palavra, que ela penetre como uma flecha polida nos corações e ela enriqueça a nossa vida e a nossa existência diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém. O tema é resgatados pela graça. Não sei se tem aí uma imagem, mas nós vamos falar um tema que fala da graça de um livro da Antiga Aliança, no livro de Ruth. Eu convido você a abrir o livro de Ruth. Até a imagem que eu postei era uma imagem muito bonita e refletia aquele momento em que Ruth deitou aos pés de Boaz. Ela descobriu os pés de Boaz e se deitou aos pés de Boaz. E no livro de Ruth nós vamos ter uma lição tremenda, não somente pela história linda que é narrada, mas pelo significado espiritual que esse livro traz. Resgatados pela graça. Primeiramente do versículo 1 ao 5, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, que diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Quantos já leram o livro de Ruth inteiro? Glória a Deus! São apenas 4 capítulos, 2 páginas e meia da Bíblia. Lição de casa para a hora que você chegar na sua casa ou segunda-feira. Leia o livro de Ruth. É uma das histórias mais bonitas da palavra de Deus. E ela tem um significado muito grande, muito profundo. Não se sabe ao certo nem a data e nem o autor do livro de Ruth. A cultura, a tradição judaica atribui a Samuel. Mas esse livro foi escrito provavelmente no final do reinado de Davi ou começo do reinado de Salomão, por algum escriba que conhecia toda a história, a tradição oral que passava de pais para filhos. Uma coisa é certa, esse livro começa dizendo que o fato que nós vamos ver aqui aconteceu no período dos juízes, que foi um período muito conturbado da história de Israel. Um período de altos e baixos, de rebelião e de sofrimento, e depois voltava novamente quando eles clamavam a Deus por socorro. E nesse contexto a gente tem a história de Ruth, uma história que começa muito triste, muito trágica, fala de fome, de fuga, fala de mortes, de regresso, mas por fim ela termina com um final feliz, Como já está todo mundo sentado, não preciso falar senta, que lá vem história. Muito linda a história de Ruth, É uma reflexão que vale a pena, e a gente, todas as vezes que lê a palavra, fala, toca o nosso coração. Imagina que
começa com uma ironia, né? Belém, Betlehem, casa do pão. E faltava pão na casa do pão. Um período de seca, um período de fome. E esse homem, Elimeleque, que significa meu Deus é rei, ele toma uma decisão. E aqui fica uma primeira reflexão para nós. Decisões tomadas sem buscar a devida direção de Deus, normalmente elas terminam de forma trágica. O texto não diz em momento algum que Elimeleque buscou a direção, a presença de Deus, para saber se ele devia ou não sair de Belém. Simplesmente diz que ele pegou a sua família e decidiu e tomou uma decisão e foi morar na terra de Moabe. Os moabitas eram descendentes de Ló, era um povo aparentado, em que algumas vezes se tornaram inimigos do povo de Israel. Elimeleque pega sua esposa Noemi e seus 2 filhos e ele vai para a terra de Moabe. Ele vende a sua propriedade ali e ele vai para a terra de Moabe. E ali o texto diz que eles ficaram 10 anos e no decorrer de 10 anos ele morre primeiro. Depois de um tempo, seus filhos se casam com mulheres moabitas e não muito tempo seus filhos também vêm a falecer. E a Noemi fica viúva e sem filhos e sem descendência nenhuma, porque os seus filhos não tinham gerado filhos também. Então ela chega para suas 2 noras e ela toma uma decisão de voltar para Belém, depois de 10 anos, porque ela ouvira dizer que novamente havia prosperidade lá na região. E ela despede as suas noras. Ela diz para elas voltarem para a casa dos seus pais, e que ela também não tinha mais condição de gerar filhos, e se gerasse ainda demoraria muito tempo para que eles nascessem e pudessem se tornar adultos e se casarem com as suas noras, dentro da cultura judaica. Então ela despede as suas noras e uma delas resolve, volta para a família, a órfã, mas a outra nora, a Ruth, ela não abre mão de acompanhar a sua sogra. E aí tem um versículo muito conhecido, usado muitas vezes até em celebrações de casamento, que são os versículos do 15 ao 17, que dizem assim: disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, mas tu volta após a tua cunhada. Respondeu, porém, Ruth, não me instes, ou seja, não insista, para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha a decisão que essa mulher tomou, o apego que ela tinha com Noemi não era mais um relacionamento de nora e sogra, era um relacionamento de mãe e filha. E quando Noemi resolve voltar, ela toma essa decisão: eu vou com você, não vou voltar para a casa dos meus pais, não vou voltar para os deuses que os moabitas servem, porque eu aprendi a servir o Deus verdadeiro, e eu vou voltar com você. O seu povo vai ser o meu povo, o teu Deus vai ser o meu Deus. Esse é o tipo de decisão que Deus honra. Ela abre mão de tudo e ela segue juntamente com a sua sogra. Elas retornam para Belém, mas retornam numa situação extremamente precária, de mãos vazias. Não tinham nada além das vestes no corpo, sem recursos. E elas chegam em Belém justamente no momento em que estava acontecendo a ceifa da cevada e do trigo. E elas dependiam de algo de socorro para que elas pudessem ao menos se alimentar. E aí então Ruth toma uma decisão de ela ir rebuscar atrás dos ceifeiros. Sabe o que significava isso? Os ceifadores faziam a colheita da cevada depois de um tempo do trigo, recolhiam o melhor das espigas e deixavam sempre algumas que ficavam para trás. E isso era até uma ordem que vinha lá
antiga aliança, lá com Moisés, eles não deveriam colher tudo, deveria deixar um pouco para os necessitados ou para os estrangeiros. E ela vai para recolher restos de uma colheita. E nós vemos ali uma provisão tremenda de Deus, né? Tudo está debaixo da soberania de Deus. Todas as coisas, né? Nada foge da soberania de Deus. Deus pode estar agindo agora na sua vida e talvez você não esteja vendo. Elas não viram o que estava acontecendo, mas havia um plano de Deus acontecendo e naquele momento elas não tinham a visão disso. Essa é uma segunda lição para nós. Talvez a gente esteja passando por problemas na nossa vida e nós não estamos vendo o que Deus está fazendo no nível espiritual. Nós não temos a visão do futuro. Tudo está debaixo da soberania de Deus. Ainda hoje, refletindo numa pergunta que até o presbítero Henrique me mandou, né? Perguntando o que eu pensava a respeito de um assunto que envolvia a soberania de Deus, e eu respondi que a soberania de Deus é uma linha muito estreita, né? A soberania de Deus é a responsabilidade humana. Eu creio na soberania absoluta de Deus e no poder de Deus intervir naquilo que Ele quer, naquilo que Lhe apraz. Deus tem essa soberania absoluta. E que também na sua soberania Deus pode deixar o homem colher os frutos da sua escolha. É a soberania de Deus. De repente Ele fala, não, você vai colher o fruto do que você escolheu, das suas decisões. E a gente viu isso na vida de Elimeleque, que saiu, resolveu, e Deus permitiu, e ele colheu o fruto da decisão errada dele, da escolha que ele fez. Mas nós vemos a soberania de Deus agindo por trás dessa história de uma maneira maravilhosa na vida de Ruth. Ela sai para colher justamente no campo de um homem que era um parente próximo de Elimeleque. No capítulo 2 diz assim: tinha Noemi um parente do seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. O texto diz aqui: por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Casualidade, a direção de Deus, conduzindo, mostrando, levando ela para o campo correto. E quando ela está colhendo naquele campo, talvez no final do dia, chega o dono justamente no local onde ela estava, e ele pergunta quem era essa moça, e eles respondem para ele que era Ruth, a moabita, que voltou viúva junto com Noemi, e que estava ali rebuscando espigas, colhendo do que sobrava. E aí entra mais uma vez a provisão de Deus, né? Lembra a palavra que Ruth deu lá atrás? Agora vem o cuidado, a provisão de Deus, Deus honrando. Deus move o coração daquele homem para que ele protegesse e desse provisão para aquela mulher. Ele dá ordem para os seus servos para que não tocassem, não mexessem com ela, e que além de deixar ela pegar as sobras, ainda lhe desse mais no final do dia. E ele mesmo concede a ela uma porção muito boa para que ela levasse para casa. E ela chega feliz e conta para sua sogra tudo o que aconteceu, que ela tinha ido a um campo e um homem, dono do campo, a recebera muito bem. Ele se chamava Boaz. Boaz significa valente, forte. E esse homem favoreceu ela, deu água e deu ordem aos servos para que não tocassem, pelo contrário, para que protegessem ela. Era uma mulher sozinha. E aí então Noemi diz assim: esse homem é parente próximo da nossa família. Ele é um resgatador. Havia, amados, uma lei vigente desde a época de Moisés, que está lá em Levítico, capítulo 25. Depois você pode ler na sua casa, pode ler o capítulo todo, né? Mas a lei do resgatador, ela era o seguinte: Elimeleque saiu
vendeu a sua terra, foi para um outro lugar, perdeu tudo, perdeu a vida. Noemi volta, a terra não era mais propriedade dela, mas havia um parente próximo que poderia resgatar aquela terra, fazer uso daquela terra durante um determinado tempo e depois devolver a Noemi e a sua descendência, mas ela não tinha descendente. Esse era o resgatador. A lei do resgatador estava ligada ao ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? No período de, a cada 50 anos, a cada 49 anos, 7 vezes 7, o 50º ano era chamado de ano do jubileu. No ano do jubileu, toda dívida era perdoada. E se alguém tinha resgatado a terra de um outro, ele devolveria a terra gratuitamente. Ele resgatou, fez uso daquela terra, mas chegou o ano do jubileu, ele tinha que devolver para que aquela terra permanecesse na descendência, para que não fosse vendida a estrangeiros. Então essa era uma lei antiga que Noemi conhecia, e ela cita isso para Ruth, e ela diz: esse é um parente resgatador. E ela tem uma ideia extremamente inteligente. Aliás, as mulheres costumam ter esse tipo de visão que às vezes falta aos homens. Capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Olha que decisão inteligente que Noemi tem. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar-te um lar para que sejas feliz? Significa que ela queria que Ruth se casasse, formasse uma família. Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas você estiveste, um dos nossos parentes? E eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Já tinha passado um bom período de colheita, aproximadamente durava de 3 a 5 meses, e agora estava tudo na eira. Eles faziam a limpeza, recolhiam o cereal, o trigo, a cevada, faziam uma festa normalmente, comemorando, celebrando, agradecendo a Deus pela colheita. Já estava nesse período, ou seja, já havia passado um bom tempo, alguns meses, que Ruth estava em convivência ali com Boaz, naquela terra dele, trabalhando. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos, desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás, lhe descobrirás os pés e te deitarás, e te dirá o que deve fazer. Respondeu Ruth: tudo quanto me disseste eu farei. Olha a estratégia que Noemi, de uma forma muito inteligente, montou. Ela sabia que Boaz era um resgatador e podia resgatar a terra, mas ela não estava interessada só na terra, ela precisava de uma descendência. Ela por si só não tinha mais condição de gerar filhos. Então ela sugeriu para que Ruth se oferecesse como esposa para Boaz. E ela diz: banha-te, unge-te, veste a tua melhor vestimenta, o teu melhor vestido. Vai, acompanha o que eles vão fazer, o banquete lá, e depois eles vão se deitar, eles vão dormir. E ela foi e participou. E depois que tudo acabou, ela notou aonde Boaz havia deitado. Ele se deita muito próximo de um lugar onde havia a colheita recolhida. E depois que ele adormece, ela vai e deita aos seus pés. Aliás, aquela imagem que eu tinha colocado era muito bonita. Ela deita aos seus pés, mas ela descobre os pés de Boaz. E no local onde talvez estivesse um pouco frio, quando os nossos pés passam frio, a gente acorda. Eu pelo menos acordo, não durmo com o pé frio. Às vezes tem que pôr meia até. Mas foi isso que ela fez, ela descobriu os pés e se deitou. Isso era estar se oferecendo para ser acolhida como esposa. Não aconteceu nada naquela noite entre eles, além de uma conversa. Boaz elogia a atitude daquela mulher. E ele diz que ele resolveria esse caso.
E aí a gente vê um texto, né, a continuação do texto no capítulo de número 4. Acompanhem comigo. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. E eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Pausa. Havia uma situação que colocava uma dificuldade para que Boaz assumisse aquela condição. Tinha um parente mais próximo que ele, com o direito de resgatar antes dele. E ele tinha que fazer um acerto com esse parente mais próximo. Ele tinha que dar a oportunidade para que esse parente mais próximo decidisse resgatar ou não. E o texto todo narra um acordo dentro da cultura que eles viviam. Eles chamam 10 homens anciãos da cidade, na porta da cidade. Eles chamam esse parente mais próximo e eles fazem ali uma negociação. É isso que o capítulo 4 continua dizendo. E eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele disse: ó homem, chega-te para aqui e assenta-te. Ele virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E se assentaram. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para resgate, para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na terra do meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara para mim, para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. E o homem disse: tá bom, eu resgatarei. Quando ele diz isso, Boaz apresenta a continuação do negócio. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também tomarás da mão de Rute, a Moabita, já viúva, para suscitar nome ao esposo falecido sobre a herança dele. A condição para o resgate da propriedade é que resgatasse também a viúva e suscitasse uma descendência, já que Malom havia falecido, ele era filho de Noemi, e Rute então estaria indiretamente suscitando uma descendência para Noemi. Quando esse resgatador ouve essa proposta, ele diz: então disse o resgatador, versículo 6, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Guarda bem essa frase: porque eu não poderei fazê-lo. Aquele homem abre mão de ser o resgatador, e Boaz então conclui toda a situação, né? Termina ali o capítulo 4, dizendo que ele faz o resgate, ele toma Rute como sua esposa. Depois de um tempo, ela gera um filho. Esse filho, que é Obed, se tornou o pai de Jessé, e depois tem uma genealogia que vai até o rei Davi, né? Então Boaz e Rute eram bisavós de Davi. E depois, se você for lá para o livro de Lucas, você vai ver que Jesus Cristo tem a descendência por parte de José, vinda de Davi. Por isso ele é chamado filho de Davi. Aliás, não só José era descendente de Davi pelo filho Salomão, como o pai de Maria era descendente de Davi pelo filho Natã. Maria também tinha essa descendência, embora não cita o nome dela porque era mulher. Então, quando a gente analisa as duas descendências que aparecem em Mateus e Lucas, se fizer um estudo mais apurado, a gente chega nessa conclusão. Mas tudo isso para nós, essa história bonita, né, ela aponta para algo especial, que é exatamente o ponto em que eu queria chegar. O resgatador. Boaz, ele é aquele que tipifica o Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que paga e compra algo e resgata uma dívida e restitui uma terra, uma propriedade. Ele restitui
a condição de vida de Noemi e de Ruth, eles formam uma família. Esse é o papel do resgatador, e ele aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem é o nosso resgatador? Quem pagou o nosso resgate derramando o seu sangue na cruz? E por que uma mulher que não era do povo judeu é resgatada, uma gentia? Porque nós somos gentios. Ruth era moabita. Se a gente puxasse a ascendência um pouco mais atrás, chegaria em Tamar. E a gente vai ver que na genealogia de Jesus Cristo foram inseridas pessoas que não faziam parte do povo hebreu. Paulo, ele diz lá em Romanos 3, 29, 9, 24, Gálatas 3, 26 a 29, que judeus e gentios que creram em Jesus Cristo convergiram para um único povo e formam uma única descendência de Abraão. Ruth representava os gentios que foram resgatados na plenitude dos tempos por Jesus Cristo. Aqui a gente vê uma tipificação perfeita, como aquele que pagou um resgate e resgatou a muitos. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez por mim e por cada um de vocês que creram e receberam Ele como Senhor e Salvador. Eu citei Romanos 3, versículo 9, quando Paulo diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, gentios, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer. Quando a gente vai para Romanos 9, versículo 24, ele diz: os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Judeus e gentios que creem em Jesus Cristo se convergem no único povo, numa única descendência de Abraão. Gálatas 3, 26 ao 29, ele diz assim: pois vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha que coisa maravilhosa. Uma história escondida, pequena, lá no Antigo Testamento, narrando um acontecimento que aconteceu com uma família, uma história que muitas vezes a gente lê como um fato, uma história bonita, né? O resgate de Ruth, a restauração de Noemi, a descendência que chegou a Davi, que foi até Cristo. Olha o que ela tem por trás. Ela aponta para Jesus Cristo, para o resgatador das nossas vidas. E quando eu estava lendo esse texto, eu já tinha lido várias vezes, eu fiquei com uma coisa na cabeça. Falei: Deus, por que teve que aparecer um resgatador antes? Que significado tem esse homem que era o parente mais próximo que não pôde resgatar? Eu fiquei encucado com isso, procurei as Bíblias de estudo, não falavam nada a respeito desse outro homem. Eu orei e pedi para Deus um direcionamento. Eu queria saber, porque nada é à toa na Bíblia. Se entrou a história desse homem, é porque tem que ter algum significado. E eu entendo que o Espírito Santo me levou a compreender o seguinte: se Boaz era um resgatador e apontava para Cristo, quem seria o resgatador que não pôde resgatar? E a gente vê então que aquele primeiro resgatador representava a lei. E a lei não podia resgatar, porque a lei não resgata ninguém. Por isso, quando ele fala: a terra, tudo bem, mas agora você tem que também recolher a mulher como esposa, a Ruth, e ele não pode resgatar ela. Mas a noiva de Cristo foi resgatada.
Então nós vemos um paralelo maravilhoso, né? Num detalhe pequeno da história, né? Boaz apontava para Cristo, que aponta para a graça, mas aquele homem apontava para a lei, que não podia resgatar. E nós não podemos ficar presos à lei, porque nós não vamos ser salvos por obras da lei. Ninguém, nenhum judeu até hoje foi salvo por obra da lei. Nem antes da vinda de Jesus Cristo, ninguém foi salvo por obra da lei. Foram salvos pela fé no Cristo que viria. Tiago fala das obras, Paulo fala da fé. Abraão foi salvo por obras ou por fé, mas foram demonstradas também nas obras da sua vida. Então, amados, a gente vê aqui um paralelo maravilhoso. E hoje, no culto de celebração da ceia, mais do que nunca, nós devemos ter firmada a nossa fé na graça que nos foi concedida por Jesus Cristo. Não podemos cair na loucura de acrescentar nada além da graça que foi oferecida por Jesus Cristo. Pedro, lá em Atos capítulo 15, versículo 10 e 11, ele diz assim: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar e nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Pedro está justificando que nem os nossos pais, nem os antepassados puderam ser salvos pela lei. Não conseguiram cumprir, era impossível, um jugo que eles não puderam suportar. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor, como também aqueles foram. Aqueles quem? Aqueles que creram na promessa da vinda do Messias, salvos pela fé. Mais uma vez a gente vai lá para Paulo, Romanos 3, 21 e 24. Há muitos textos que a gente poderia pegar, eu peguei apenas alguns, né, para ilustrar essa palavra. Romanos 3, 21 ao 24. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção entre judeus e gentios, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. A gente poderia usar a palavra mediante o resgate que há em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o resgatador das nossas almas. E o texto muito conhecido de Efésios 2:8, novamente Paulo, né? Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E completando o 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós celebramos aqui a salvação que nos foi dada pela graça. Jesus dizendo a Paulo lá em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta. Naquele momento em que Paulo ora a Deus pedindo para que Deus tirasse o espinho da sua carne, a resposta é: a minha graça te basta. Então, amados, nós celebramos hoje com alegria o resgate das nossas vidas. Se não houvesse um resgatador à altura, como foi Jesus Cristo, nós não poderíamos fazer nada pela nossa salvação. Mas Ele é o resgatador, Ele pagou o preço, e nós somos resgatados pela fé. Nós cremos e fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos membros do corpo ao qual Cristo é o cabeça. Então a gente pega uma história bonita da antiga aliança e a gente vê como ela está inserida na doutrina da salvação que nos foi dada. Eu quero convidar o nosso Ministério de Música
E mediante essa palavra que nos levou a uma compreensão ainda maior da graça de Deus, nós vamos orar em gratidão a Deus por essa maravilhosa graça. Vamos nos colocar em pé. Essa é a doutrina que nós precisamos crer. Não doutrina de homens, doutrina que procede de Deus. Eu quero convidar a igreja para uma oração onde você possa transbordar o teu coração de gratidão a Deus. Não existe nenhuma bênção maior do que a salvação que nos foi dada. Acima de qualquer coisa, nenhum valor, nem ouro, nem prata, nem a maior riqueza do mundo pode sequer ser comparada com a graça que nos foi dada. Então, com gratidão no teu coração, levante um clamor e agradeça a Deus. Pai de misericórdia, Deus de toda graça, nessa noite festiva onde celebramos a ceia do Senhor Jesus Cristo, nós abrimos o nosso coração em gratidão a Ti, para glorificar e exaltar o nome do Teu Filho e nosso Salvador Jesus, por tão grande graça que foi derramada sobre a nossa vida, a graça que nos remiu, que pagou as nossas culpas, que lançou os nossos pecados nas profundezas do mar, a graça que nos trouxe salvação, a graça que abriu o novo e vivo caminho pelo qual nós podemos adentrar e nos colocar diante da Tua santa presença. A Tua graça poderosa, salvadora, remidora, a graça maravilhosa do Senhor. Bendito Tu és, Senhor Jesus Cristo, porque Tu te ofereceste e entregaste o Teu corpo naquela cruz, o Teu sangue que foi derramado. Nós celebramos essa noite com alegria o resgate das nossas almas. Obrigado, Senhor Jesus, por tão grande obra de amor, por tão grande graça. Obrigado, Deus Pai, por ter enviado o Filho. Obrigado, Espírito Santo, porque habita em nós, porque estamos hoje unidos em uma só fé e um só Espírito, e nós Te rendemos gratidão. A Ti, Senhor Jesus, seja toda honra, todo louvor, todo domínio, todo poder, toda majestade, toda adoração, a Ti seja entregue. Assim Te rendemos graças por toda a eternidade, quando estaremos contigo em glória, exaltando e glorificando o Senhor, em nome de Jesus. Vamos glorificar o nosso Deus, o Senhor Jesus, que derramou sobre nós a sua graça. A Ele toda a honra e glória.